Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, qual que seja a hora que você esteja me assistindo. Para quem não me conhece, meu nome é Guilherme Meira, é um grande prazer estar aqui com vocês nesse curso de Clínica Médica. Para quem já me conhece, é um prazer novamente. E hoje nós vamos falar de dispositivos inalatórios, né? Então, quem já viu minha aula de asma, quem já viu a aula do Dr. Bruno de DPOC, de que adianta a gente saber toda a teoria se a gente não souber indicar o dispositivo adequado, né? Então hoje a aula é sobre isso. A aula é para a gente aprender sobre as famosas bombinhas. A ideia é que vocês saiam daqui sabendo identificar os principais tipos de dispositivos, orientar a técnica correta para cada dispositivo, relacionar classes de medicamentos aos inaladores, avaliar se o paciente consegue usar o dispositivo prescrito, manejar, né? Então, escolher o inalador mais adequado para o paciente. Vamos começar com um caso clínico, então. O João, de 25 anos, foi diagnosticado com asma moderada, recebeu uma prescrição de formoterol budesonida em PMDI para alívio rápido das crises. Ele retorna à consulta, relatando que não percebe melhora satisfatória após o uso do inalador. Qual das seguintes falhas técnicas é mais provável de estar comprometendo a eficácia do uso do inalador PMDI? Não agitar o dispositivo, acionar a bombinha ao final da expiração, lavar a boca antes de cada inalação ou inspirar profundamente e manter a apneia por 5 a 10 segundos. Bom, gente, então, a técnica correta do PMDI, ela envolve agitar o frasco, iniciar a inalação simultaneamente enquanto aciona o dispositivo, inspirar lenta e profundamente e segurar o ar por alguns segundos. A falha mais comum é acionar o jato antes de começar a inspirar ou muito no final, tá? Isso vai prejudicar a deposição do medicamento. Dessas opções que a gente tinha na questão, a mais frequente era não agitar o dispositivo ou acionar no momento inadequado, tá? Então, dentro das opções apresentadas, a opção A é um erro mais comum, tá? Ele vai comprometer a homogeneização do propelente. Então, vamos introduzir aqui para vocês. O tratamento inalatório, então, é fundamental no manejo de doenças respiratórias, como asma e DPOC. Só que o sucesso ele depende tanto da prescrição quanto do uso correto do dispositivo. Então, nessa aula, a gente vai abordar os principais tipos de dispositivos, os grupos de fármacos usados. Então, SABA, SAMA, LABA, LAMA, corticoide inalatório, associação. O que é esse bando de remédio, né? Vou falar sobre os exemplos comerciais mais comuns do Brasil, não tem como eu falar todos, né? Mas eu vou tentar abranger o que vocês mais vão ver, bem como a técnica de utilização de cada um deles, ok? Vamos falar então sobre os dispositivos primeiro. Então, o que é um dispositivo PMDI, né? A famosa bombinha, um dispositivo spray. É esse dispositivo aqui, né? Então, mostrando para vocês aqui, é o dispositivo mais famoso, né? É o dispositivo do Aerolin. Não só do Aerolin, aqui na minha mão eu tenho um Clenil, ok? Ele pode ser usado também com um espaçador, o que vai facilitar a inalação e minimizar a deposição orofaríngea. Então aqui eu tenho um espaçador, certo? Então a gente consegue conectar esse dispositivo aqui, ok? Então vamos lá. Esse dispositivo é um dispositivo que vai necessitar coordenação entre o acionamento e a inalação. Por quê? Como é que a gente vai fazer o uso dele? Então, primeiro, a gente vai retirar a tampa, certo? E vai agitar o inalador. Então, você vai agitar. Se você não tiver um espaçador, como que você vai fazer? Vai expirar, levar o dispositivo à boca, começar a inspirar lentamente e simultaneamente você vai acionar o jato. Então, você vai fazer isso aqui, ó. E aí você vai continuar inspirando profundamente ao final da inalação e vai segurar o ar por cerca de 5 a 10 segundos, ok? Se for necessário mais uma dose, a gente vai aguardar de 30 segundos a 1 minuto entre as inalações. Então, tirou a tampa, chacoalhou, soltou o ar, puxou,
Segurou por 10 segundos. Se eu for usar um espaçador, eu vou conectar aqui. E aí eu posso usar o espaçador tanto direto na boca, com o bocal direto na boca. Então, abrir o bocal aqui, a pessoa põe a boca direto. Tanto eu posso conectar uma máscara facial e o paciente coloca o rosto aqui, ok? Particularmente, eu acho que se o paciente ele tem condições de vedar a boca aqui, é melhor. Porque isso aqui, querendo ou não, a gente vai ter um pouco de... um pouco da medicação vai ficar aqui na pele, né? Mas então, vamos ensinar como que a gente usaria. Coloca aqui a máscara ou direto. Você vai agitar da mesma forma. Vai acionar a dose aqui do mesmo jeito. Só que quem tiver aqui vai ficar respirando devagar e normal, respirando de uma forma normal. Então, e aí respira ali de 6 a 10 vezes, ok? Antes de você fazer a próxima dose. Então, o espaçador, ele é fundamental para pessoas com dificuldade de coordenação, tá? Ou com dificuldade de fluxo inspiratório. Vamos falar sobre outro dispositivo. Aerocaps, Aerolizer ou Breathhaler, né? São dispositivos de cápsulas de pó seco. Elas vão utilizar uma cápsula de pó seco, onde o paciente vai colocar a cápsula no inalador e vai perfurar antes de inalar o conteúdo. Então, ó, temos aqui o Aerocaps, que é a famosa do Alenia, da Budesonide e do Formocaps. Veja que tem um espaço para uma cápsula aqui, né? A gente fura ela aqui. Qual mais que eu tenho aqui que é dessa forma? Aqui, ó. Tem um Tibro aqui também. Também é a mesma história, espaço para cápsula. Esse é o dispositivo Breathhaler. Esse é o dispositivo Aerocaps. Temos também o dispositivo Aerolizer. Também mesma história, ok? Espaço para cápsula aqui. Tem mais um aqui também, ó. Esse aqui é o dispositivo do Lugano, né? Então, espaço para cápsula tá aqui. A diferença é que para furar ele, a gente vai fazer assim, ok? Então, são todos esses dispositivos, eles são dispositivos que vão envolver uma cápsula com pó. Como que a gente vai fazer o uso? Então, eu vou pegar aqui um Aerocaps para mostrar. A gente vai abrir o inalador, certo? Tá aberto. Abriu aqui. E aqui a gente vai colocar a cápsula no compartimento. Fechou e a gente vai apertar o botão. Cada um tem seu botão específico. Apertando o botão, a cápsula vai ser perfurada, ok? Então esse aqui, o botão é na frente, tá? Tem um dispositivo que o botão é na lateral, certo? Cada um é de um jeito. E aí a gente vai soltar o botão e aí o dispositivo ele vai estar pronto, ok? Aí eu vou expirar sempre fora do meu aparelho para não dar umidade. Então, soltei o ar, coloca a boca no bocal e vai inspirar de forma profunda e rápida, tá? E aí a gente vai ter que segurar a respiração antes de expirar, geralmente 5 a 10 segundos. Então, o que eu faço? Abri o inalador, botei a cápsula, fechei, furei, soltei o ar, puxei. Segurei o ar por 10 segundos, ok? E aí a gente pode abrir de novo e ver se... olhar a cápsula dentro e ver se o conteúdo dessa cápsula ele foi todo inalado, ok? Se ele não foi, a pessoa pode fazer de novo. Outro dispositivo também muito comum no mercado é o dispositivo Ellipta, ok? Estamos aqui um dispositivo Ellipta. Ele também é um dispositivo de pó seco, ele é bastante simples de manusear. Então a gente basicamente abre a tampa, a dose vai estar acionada. Então estou aqui o dispositivo, eu vou abrir a tampa, ok? A gente vai ouvir esse clique e automaticamente a dose vai estar preparada. Tanto que veja que tem uma contagem aqui, né? Tem um número 5. Quando eu abro, viu que essa contagem caiu, certo?
Então, o paciente ele também tem noção de quantas doses ainda tem. Então, eu abri, a dose está preparada, não precisa agitar, nem devo agitar, solta todo o ar, leva o bocal para a boca, inspiração profunda e constante, e depois prende por 5 a 10 segundos. Então, abri, dose pronta. Soltei o ar, puxei. Prontinho. E aí a gente fecha de novo e guarda o dispositivo. Dispositivo Respimat. O Respimat é um inalador de névoa, tá? Um dispositivo em névoa. Então aqui a gente tem um Respimat, tá? A gente tem um cartucho, ok? Aqui atrás. Esse aqui já tá com cartucho, eu não achei nenhum que não estava montado para mostrar para vocês, mas basicamente ele vai vir sem esse cartucho. A gente vai abrir aqui com o botão na lateral, ok? O cartucho está aqui. E aí a gente vai basicamente colocar esse cartucho aqui e encaixar ele. E aí a gente fecha de novo aqui. Como que ele funciona? O cartucho, ele vai ter um dispositivo de mola e ele vai gerar uma névoa de liberação lenta, tá? Então eu vou até mostrar para vocês a névoa aqui. Ó. Conseguem ver? Ó. Como que a gente vai fazer? A gente vai montar o dispositivo, inserindo o cartucho, travando e preparando a primeira pulverização. Para usar, como que a gente faz? A gente gira a base no sentido indicado até ouvir um clique. Então, ó, girei, fez um clique, certo? Quer dizer que a dose já está pronta. Aí a gente vai abrir a tampa, expirar lentamente, levar ele até a boca e pressionar o botão de liberação enquanto expira lenta e profundamente, e vai prender por 5 a 10 segundos. Se precisar de uma segunda dose, geralmente precisa, a gente repete o processo. Então, vamos começar do zero. Girou, clique, dose está pronta. Abriu, solta o ar e respira lentamente. Segurei por 10 segundos, já foi. E aí eu giro de novo para fazer minha segunda dose, ok? Reparem que isso que eu vou contar para vocês não fala em bula, tá? Na bula, a única bula que compreende o uso do espaçador é a bula do PMDI, tá? E os outros dispositivos que eu estou mostrando aqui, vocês veem que ele nem tem encaixe para o espaçador. Então, são dispositivos que dependem do fluxo inspiratório. O Respimat não está falando isso na bula, mas é uma coisa que a gente costuma fazer na prática clínica. Se o paciente não tem coordenação, como ele é um dispositivo que não depende de fluxo inspiratório, e você vê que ele encaixa no espaçador. Então a gente consegue fazer ele via espaçador se essa for a única opção do paciente, se ele não conseguir usar sem, ok? Então é um dispositivo, o primeiro que eu falei aqui para vocês, né, que ele não depende de, assim como o PMDI, né, mas diferente dos dispositivos do elíptica, dos dispositivos de cápsula, ele não depende do nosso fluxo inspiratório. E aí a gente tem também o nosso dispositivo Turbo Hailer, ok? Ele também é um dispositivo de pó seco, assim como o elípter, assim como as cápsulas de pó seco, ele também exige um fluxo inspiratório adequado. E como é que ele funciona? Ele tem uma base aqui, tá? Que o paciente ele vai girar a base para carregar a dose para deixar essa inalação pronta. Então, como que funciona? Esse paciente ele vai segurar o dispositivo na posição vertical, ok? Esse aqui não tem tampa para desfosquear. A gente vai girar a base até carregar a dose. Então, a gente vai girar para um lado e depois voltar à posição inicial até ouvir um clique, ok? Então, ó. Foi, voltou. Esse aqui ele já não está fazendo clique, mas é basicamente ir e voltar, a dose está pronta. Expirar afastado da boca, levar até a boca, inspirar de forma profunda e vigorosa e segurar por 5 a 10 segundos. Então, dose pronta. Ok?
Esse aqui, ele é um de treinamento, por isso que ele faz esse apito ridículo, tá bom? E, detalhe, quando um turbo-hailer ele for novo, a gente precisa girar o botão inferior 2 vezes sem inalar. E só a terceira que a dose vai estar funcionando, ok? Então, 1, 2, e só na terceira que ele vai estar funcionando, ok? Agora voltou a fazer o clique. Então, na primeira vez, gira, volta, e depois a gente gira e volta de novo e inala. Certo? Não é muito fácil, né? Imagina passar isso aqui para um idoso com Alzheimer. Não, talvez não seja a melhor medicação. Outro dispositivo, NextHailer, também é um dispositivo de pó seco, né? Tá aqui, tô com um Foster aqui para mostrar para vocês. Ele já contém a medicação pronta, tá? Não tem que pôr cápsula. Basicamente, você abre a tampa e a dose está automaticamente pronta. Com a diferença que no Ellipta, perdão, quando a gente abre a tampa, a dose já contou. Se eu fechar, eu perdi a dose. O NextHailer não, a dose ela só vai ser acionada com o meu fluxo inspiratório, ok? Então, como é que eu vou usar? Abri a tampa, a dose vai estar preparada, expirei fora da bocal, vedo os lábios, inspiro profundo e constantemente, seguro o ar por 5 a 10 segundos, ok? Então, ó, abriu. Ele tem um contador também, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Solta o ar e puxa. E conta 10 segundos, ok? E aí esse contador vai abaixar uma dose também. Outro dispositivo, discos, também é um dispositivo de pó seco, ativado pelo fluxo, tá? Também tem um contadorzinho do lado. O paciente ele vai ter que deslizar uma alavanca e preparar a dose e inalar profundamente. Então, como é que funciona o discos? Tá aqui o discos, a gente vai deslizar até expor o bocal. Tá aqui exposto, ó, certo? Ó. A gente vai puxar a alavanca para preparar a dose. Vai fazer um clique, expirar fora, longe do bocal. Inalar profundo e fortemente e segurar por 5 a 10 segundos. Então, e aí a gente desliza de volta para fechar, ok? Ele também tem um contadorzinho aqui do lado, tá? Esse aqui, bem pequenininho aqui. Eu não tenho aqui para mostrar para vocês um nebulizador, mas a gente também tem a nebulização como forma de usar os broncodilatadores, né? A gente tem nebulizadores a compressor de ar, tá? Que é esse aqui de baixo. E também tem dispositivos mais modernos, dispositivos ultrassônicos e dispositivos mesh, que são por malha vibratória, que são esses aqui que nem o de cima, né? Não precisam ir na tomada. Não, o dispositivo de malha vibratória ele não esquenta a medicação, então para broncodilatador nada disso importa, mas quando, por exemplo, se forem ter aula de hipertensão pulmonar com o Dr. Heitor, ele falar de medicação inalatória, precisaria ser esse dispositivo de malha vibratória, ou, por exemplo, se um dia vocês forem estudar fibrose cística também, quando a gente fala no pulmozyme, ele também não pode esquentar. Então, esses dispositivos, eles são melhores, são mais fáceis de usar, mais silenciosos, ok? Mas para os broncodilatadores, os dispositivos antigos, a compressor, que ele esquenta o produto, ele não está errado, a gente pode utilizar também. Muito frequentemente a gente vê usar no pronto-socorro ali em crise aguda, né? Apesar de em asma, pelo menos o Gina deixar bem claro que a preferência para a gente fazer o uso do PMDI, né? Que é o salbutamol via spray com espaçador, mas às vezes o paciente tem muita dificuldade de coordenação, às vezes uma criança muito pequena, né? Não consegue realmente, aí a gente precisa usar o inalador, ok? Ele facilita nessas populações com dificuldade de coordenação, só que geralmente envolve equipamentos maiores, fonte de energia, maior tempo de aplicação e aerosolização, né? Então, desde o Covid, a gente tem reduzido o uso de nebulização, ok? Isso aumenta a propagação de infecções. Mas, basicamente, a gente vai posicionar o paciente sentado com o tronco elevado,
vai colocar a dose prescrita ali, então, por exemplo, salbutamol com soro ou budesonida com soro, conforme o que for prescrito. Vai colocar a solução no copinho do nebulizador, conectar a máscara ou bucal. Então vamos supor que como se fosse isso aqui, e vamos ligar o aparelho e vamos falar para o paciente respirar de forma lenta e profunda pela boca, tá? E aí ele vai ficar lá. A gente pode colocar a dose toda e aí ele vai nebulizar até parar de sair névoa, ou a gente pode colocar por tempo, 5, 15 minutos de nebulização, tanto faz. E aí, ok, agora que vocês já conhecem a maioria das bombinhas dos inaladores, né, quais são as classes que a gente tem que conhecer? Então, SABA, né, beta 2 de curta, ação broncodilatadora de curta duração. Então, exemplos, salbutamol, fenoterol, ok? Que é o Berotec. Dispositivos, PMDI, que a gente vai ter o Aerolim, né, famoso salbutamol PMDI, e nebulização também, a gente vai ter tanto o salbutamol, tanto o fenoterol, que é o Berotec, para fazer via nebulização. Então tá aqui o PMDI e nebulização, ok? Sendo que o salbutamol PMDI a gente tem acesso pelo SUS, ok? Então os pacientes conseguem pegar de graça no SUS. Sobre os muscarínicos de curta, né? São anticolinérgicos de curta ação. Principal exemplo é o ipratrópio, que é o famoso Atrovent. Ele está disponível tanto em PMDI quanto em nebulização também, ok? Outro dispositivo famoso, né? Os LABAs, né? Que são os broncodilatadores de longa ação. Os principais exemplos vão ser o formoterol, tá? O formoterol, ele pode vir em diversas formulações, né? Como o Formocaps, que é um aerocaps. O Fluir, que também vai ser um tipo de dispositivo de pós-seco. E a gente tem também o Foracort, que é um dispositivo PMDI, ok? Então, formoterol isolado, né? A gente tem outros exemplos, se eu não me engano, tem vilanterol isolado, mas os principais é o formoterol isolado. No SUS, o único que a gente tem disponível é o Formocaps, tá? Que é o formoterol isolado no dispositivo Aerocaps, que é esse dispositivo azulzinho assim. Esse a gente consegue via farmácia de alto custo, ok? Mas, como eu disse, tem outras formas de formoterol isolado. Também tem a forma do Foracort, que é dispositivo PMDI. Outro dispositivo famoso, os LAMAs, né, os muscarínicos de longa duração. Então, os exemplos mais comuns são o tiotrópio, o glicoperrônio e o meclidínio, tá, que é o vanisto. Quais são os dispositivos mais usados? O dispositivo Respimat, que é o do Spiriva. Então, quem nunca ouviu falar do Spiriva? Spiriva é tiotrópio isolado, é um LAMA, é um dispositivo Respimat, então é um dispositivo de névoa, certo? Desse aqui. Temos também o Vanisto, que é um meclidínio isolado, é um dispositivo elípita, desse aqui. E a gente também tem o glicoperrônio isolado, que ele é via dispositivo Breezhaler, que é um dispositivo, lembrem, de cápsula, tá? Tá aqui a cápsula. Botão lateral, tá? Certo? Não são só esses, mas esses são os mais famosos, tá? Então tá aqui o Elipta, o Vanisto, né? Tá aqui o Sebre, né? Que é o dispositivo do glicoperrônio isolado. Nenhum desses está disponível no SUS, tá? O SUS já deu Spiriva, hoje em dia o SUS não dá nenhum LAMA isolado. Corticoides inalatórios, né? Então é onde a gente vai ter ação anti-inflamatória. A gente tem budesonida isolado, beclometasona, fluticasona. Quais são os dispositivos mais famosos, né? A gente pode fazer via PMDI, que é a beclometasona via PMDI. A gente também tem fluticasona via PMDI. O mais comum que a gente tem, o mais famoso, é o Clenil, então a beclometasona PMDI, que é justamente esse aqui que eu tô na minha mão. A gente também tem o Pulmicort, que é a budesonida via nebulização, tá? Então as ampolinhas de budesonida. E a gente tem também a budesonida
em cápsula de pó seco via dispositivo Aerocaps, que é esse mesmo aqui, igual que eu mostrei do formoterol, tá? O SUS dá pra gente tanto o Clenil, tanto a budesonida, ok? Como que a gente decide quem vai usar quem? Paciente que tem fluxo inspiratório para utilizar um dispositivo de pó seco, a gente pode tanto faz um ou outro, né? Paciente que não tem fluxo inspiratório para usar um dispositivo de pó seco, geralmente tem que usar o PMDI com um espaçador, tá? Lembra que esse aqui a gente encaixa no espaçador. Mas vocês vão entender melhor quando um paciente pode ou não pode usar o dispositivo ainda nessa aula. Associações de ICS-LABA. Então a gente tem o Symbicort, famoso Symbicort, a budesonida com formoterol. A gente tem o Symbicort tanto nas versões PMDI, tanto nas versões Turbo-Haler, ok? Temos o Ceretide também, que é fluticasona com salmeterol, tanto na versão PMDI, tanto na versão discos, tá? Então os dois eu tenho um PMDI e um pó seco. Tem o Relvar, que é fluticasona com vilanterol. O dispositivo dele é o Ellipta. A gente tem o Foster também, que é beclometasona com formoterol. A gente tem na versão PMDI e tem na versão NextHaler. Temos também o famoso, acho que o que mais está famoso hoje em dia por ser o que o SUS dá, é o Alenia, né, que é budesonida com formoterol, um dispositivo Aerocaps. Eu esqueci de pôr aqui no slide, mas tem o Lugano também, que é famoso, que também é um dispositivo pó-seco, tá? Também é budesonida com formoterol, esse aqui. Certo? Lembra que a cápsula dele vai aqui embaixo, ok? E o SUS, ele contempla o Alenia, tá? Via farmácia de alto custo, tanto na dose 6.200 quanto na dose 12.400. Temos também combinação de LABA e LAMA, tá? Então a gente tem o Anoro, que é a combinação de umeclidino com vilanterol, que é um dispositivo Ellipta. A gente tem também o Espioto, que é a combinação de tiotrope com holodaterol, que é um dispositivo Respimat. E tem o Ultibro, que é um dispositivo Breezhaler, né? Que é um dispositivo de cápsula de pó seco. Tem outros, mas esses são os mais famosos, sendo que o SUS contempla tanto o Anoro quanto o Espioto. Lembrando que o Anoro é um dispositivo de pó seco que exige fluxo inspiratório, o Espioto é um dispositivo em névoa, que é Respimat, ele não exige fluxo inspiratório e, apesar da bula não falar, a gente tem a possibilidade de encaixar ele num espaçador. E hoje em dia a gente tem também as terapias triplas, tá? Com LABA, LAMA e ICS. As mais famosas que a gente tem é o Trimble, que é beclometasona com formoterol e glicoperrônio, que é um dispositivo PMDI. O Trelegy, que é fluticasona vilanterol com meclidínio, que é um dispositivo Ellipta. E o Brestri, que é budesonida, formoterol e glicoperrônio, que é um dispositivo PMDI, ok? Então, esses três dispositivos, eles contêm já as três classes medicamentosas que a gente falou, as duas broncodilatadoras de longação com corticoide inalatório, né? Então, a gente tem algumas indicações específicas para elas, sendo que, lembrando que o Trelegy, que é um dispositivo Ellipta, ele exige um fluxo inspiratório, né? O Brestri e o Trimble são PMDI, eles podem ser conectados no espaçador, não exige fluxo inspiratório, apesar de exigir uma coordenação. E o SUS, atualmente, né, eu estou fazendo essa aula para vocês aqui da última semana de abril de 2025. Até então, não temos disponíveis Trimble e Trelegy, mas eles estão em processo de regulamentação, eles devem ser disponibilizados pelo SUS ainda esse ano, ok? E como que eu vou avaliar a técnica desse paciente antes de eu prescrever? Então, eu estou com um paciente aqui que é um DPOC Gold 3B e eu quero dar LABA e LAMA para ele. Eu vi que no SUS eu tenho a opção do Anoro, vamos supor que isso aqui é um Anoro, e tenho a opção do Espioto. Como que eu escolho? Vocês sabem me falar? Vocês sabem escolher? Para isso, a gente tem
um dispositivo que a gente chama de In-Check Dial, que é esse aqui da foto. O In-Check Dial, ele faz uma simulação de resistência. Então tá aqui, um In-Check Dial na nossa mão. Ele é um dispositivo que simula a resistência de diferentes inaladores e ele permite medir em litros por minuto o fluxo inspiratório que o paciente atinge ao inalar. E aí ele vai possibilitar ajustar a técnica ou optar por outro inalador se você não tiver fluxo suficiente. Então, basicamente, o objetivo é avaliar se o paciente consegue gerar um fluxo inspiratório para aquele dispositivo que você quer passar para ele. Então, como que a gente vai utilizar? Primeiro, a gente vai escolher o seletor. Então, veja que aqui tem vários seletores e eu vou girar ele aqui para ele estar marcado no seletor que eu quero. Cada desenho desse aqui, ele simula um dispositivo, tá? E eu tenho aqui, anotado na parte de trás, e também num papelzinho que vem com ele de manual, qual desenho desse simula o fluxo de cada dispositivo. E aí eu vou preparar o paciente, né? Então eu vou colocar aqui um bocal adequado, vou preparar o paciente, vou escolher o seletor. Então eu vou botar aqui para mim, por exemplo, um dispositivo Ellipta, por exemplo. Aí eu vou soltar todo o ar do peito, eu vou, primeiro, né? Eu sempre faço assim para a bolinha dele ir até o finalzinho, né? Já tava. Aí você vai botar o paciente sentado, explicar o procedimento. Ele vai expirar normalmente fora do bocal, selar os lábios aqui e inspirar o mais rápido e profundo possível, como se fosse usar o dispositivo, ok? E aí a gente vai ver aqui aonde que a gente parou o marcador dele para ver o valor de litros por minuto, tá? Então, eu vou soltar todo o ar, vou puxar. E aí a gente pode até corrigir também, né, pelo dispositivo. Então, por exemplo, eu vou botar com uma resistência um pouco maior para mostrar para vocês. Soltou todo o ar, puxou. Ok? Aí você vai ver, vocês vão ver que estão vendo que aqui tem uma marquinha vermelha. Geralmente essa marquinha estando no verdinho, a gente entende que esse paciente consegue fazer o fluxo para esse dispositivo, ok? Porém, o ideal mesmo é a gente ver na bula do dispositivo qual que é o fluxo ideal para aquele dispositivo. E aí, se o paciente não atingir o fluxo mínimo, a gente não vai ter depósito dessa medicação nas vias aéreas. Então, geralmente a gente reorienta a técnica, ver se ele vai conseguir mesmo. Ou a gente considera um outro dispositivo, né? Como um dispositivo em névoa, ou PMDI, ou até mesmo nebulização. E aí, né, como que a gente indica, né? Nessa aula não é de DPOC, essa aula também não é de asma, só para a gente entender por cima e visualizar, já que é uma aula mais curta, que a gente tem mais tempo para isso. Vocês vão ter aula com o Dr. Bruno Del, mas DPOC, a ideal no tratamento, a gente dividir em GOLD A, B ou E. Paciente que ele não é sintomático no exacerbador, ele é GOLD A. O GOLD fala que tanto faz, que você tem que broncodilatar ele. Mas tanto faz se você quiser fazer só um SABA de resgate, como um salbutamol, ou se você quer fazer só um LABA isolado, como por exemplo um formoterol, ou se você quer fazer só um LAMA isolado, como um Vanisto, ou como um Spiriva, tá? Ou como um glicoperrônio, certo? Porém, a partir do momento que esse paciente está num GOLD B ou E, eu preciso fazer LABA mais LAMA, tá? Então aí esse paciente eu vou precisar dar para ele ou um espioto ou um anoro, certo? E única e exclusivamente naquele paciente que ele é exacerbador, ele tem uma eosinofilia maior do que 300, esse paciente eu associo terapia tripla. Então seria esse paciente que a gente ia dar um Trelegy para ele, ou que a gente ia dar um Trimble para ele. Ok? O que a gente faz quando a gente quer dar pelo SUS uma terapia tripla e a gente ainda não tem o Trelegy e o Trimble? A gente passa noro com budesonida, por exemplo. Ou, não, o paciente não consegue fluxo inspiratório pelo In-Check Dial. A gente tem que tendo que dar espioto. Não vai dar certo da budesonida também. Então a gente dá um Clenil, espioto com Clenil. Tá? Isso é bastante feito enquanto a gente não tem acesso às terapias triplas. Asma, né?
Vocês vão ter aula de asma também, isso aqui não é uma aula de asma, mas só para a gente ter uma visualização melhor. Quando a gente vai fazer a via preferencial do GINA, o STEP 1 e o STEP 2, né? Ele fala para a gente fazer uma dose de ICS formoterol se necessário. O que significa isso? Quando eu tiver falta de ar, vou fazer uma dose de ICS formoterol em dose baixa. Então eu posso fazer o quê? Posso fazer qualquer ICS-LABA? Não. Posso fazer, por exemplo, Seretide? Não. Eu posso fazer qualquer ICS com formoterol, porque o formoterol tem ação imediata. Quais que eu vou ter disponibilidade? Alênia, tá? Lugano. Quais outros que eu vou ter disponibilidade? Foster. Foster pode ser tanto o dispositivo spray, que é assim, quanto o dispositivo NextHailer. Relvar não adianta, porque não é formoterol. Posso fazer Symbicort, tanto no dispositivo PMDI, quanto no dispositivo TurboHailer, ok? No Step 3, a gente vai deixar uma baixa dose de manutenção de ICS formoterol. Step 4, uma média dose de manutenção de ICS formoterol, sempre mantendo o alívio, uma baixa dose de ICS formoterol. Isso aqui é a terapia MART. A terapia MART, os estudos foram com Symbicort TurboHailer, tá? Mas é um benefício de classe. E no Step 5 a gente pode acrescentar um LAMA, né? Então, antigamente o pessoal ia lá e colocava um Spiriva, ou hoje em dia a gente pode até trocar por uma terapia tripla. Eu vou falar disso na aula de asma, mas sempre tomando cuidado para a gente não estar dando menos corticoide do que esse paciente usava. Então, se eu posso dar um Trelegy, um Trimble aqui, tá? No Step 1, a única diferença é que no Step 1 ele fala que eu devo fazer um ICS sempre que eu tiver que fazer uma dose de SABA. Então, no Step 1 eu posso deixar só um aerolim de resgate? Pode, mas isso eu tô falando da via alternativa agora, tá? No Step 1 eu posso fazer só um SABA de resgate, um aerolim? Pode, mas sempre que eu fizer um aerolim eu preciso ir lá e fazer uma dose de Clenil, por exemplo. Ou eu posso usar uma associação de budesonida de beclometasona com salbutamol? Pode. No Step 2 eu vou deixar uma baixa dose de manutenção só de CS, então, por exemplo, um Clenil. No Step 3 eu deixo uma baixa dose de manutenção de ICS-LABA, e aí eu posso ser qualquer LABA. Step 4, dose média de manutenção de CS-LABA, assim como no Step 4 na via principal, e no Step 5 também é a mesma coisa. A gente pensa em acrescentar um LAMA, então o paciente vai para terapia tripla. Além disso, a gente deixa uma alta dose de CS associado a LABA e a gente fenotipa esse paciente para avaliar a indicação de imunobiológico, tá? Bem por cima aqui no asma e DPLC, só que eu botei isso aqui para vocês ficarem mais visualmente familiarizados com as bombinhas, com os dispositivos, mas a aula não é disso, ok? Vamos fazer alguns casos. Marta tem 70 anos, tem dificuldade de coordenação para utilizar qualquer dispositivo que exija esforço inspiratório. Ela tem artrite nas mãos, dificultando o manuseio de cápsulas ou giro de bases de inaladores. Qual que é o melhor dispositivo para ela? TurboHailer? Acabei de falar que ela tem artrite. Aerocaps? Acabamos de falar que ela tem artrite. Elipta? Acabamos de falar que ela tem dificuldade de usar um dispositivo que envolva esforço. Então, para ela, a gente vai dar um PMDI com espaçador, tá? Então, é um paciente com asma e doença neuromuscular. Doença neuromuscular ela pode reduzir a capacidade de gerar fluxo inspiratório adequado para dispositivos de pós-seco. Além disso, paciente com dificuldade de coordenação ou mobilidade, geralmente eles beneficiam de usar um PMDI com espaçador, ok? Ou mesmo até de um uso de nebulizador, se for preciso, tá? Isso requer menos esforço inspiratório e menos destreza manual. Carlos, 45 anos, está acompanhando em acompanhamento com asma, sua prescrição atual é ICS-LABA em TurboHailer. Então ele usa Symbicort TurboHailer, budesonida formoterol, esse aqui. Ele falou que seu médico estava preocupado com o controle inadequado e solicitou uma avaliação de técnica.
Qual dos passos é essencial no uso correto do turbohaler? Sacudir vigorosamente o turbohaler? Eu falei que tem que sacudir. Inspirar lentamente para no meio da inspiração antes de acionar? Eu falei isso? Girar a base até ouvir o clique e expirar fora do bocal, então inspirar profundamente. Ou tem que inserir cápsula aqui dentro? Eu falei de inserir cápsula? Então não, né? O turbohaler não tem cápsula. Isso é mais pro aerolyzer, pro breathhaler, pro aerocaps. Não se agita. E o passo fundamental é girar a base até ouvir o clique, expirar fora e inspirar profundamente. Beatriz, 55 anos, tem DPOC Gold 3B, usa LABA e LAMA. Ela questiona sobre a diferença de Ellipta e Respimat. Qual desses que gera uma névoa suave que não depende de fluxo inspiratório intenso? Então, paciente com menor capacidade respiratória pode ter benefício. O Respimat, né? Então, o Respimat, ele libera uma névoa lenta e por um período prolongado, tá? Certo? Então, ele não depende tanto do pico de fluxo do paciente, embora exija coordenação. Maria, 32 anos, está aprendendo a usar Ellipta para seu tratamento de asma com ICS-LABA. Então, ela usa Reuvar. Ela assistiu diversos vídeos, leu a bula, mas ainda está insegura. Sobre a técnica do Ellipta, qual que é a afirmação verdadeira? A gente tem que agitar? Assim que ele abre a tampa, a dose está pronta. Aí a gente expira fora da boca e depois inspira de forma firme e contínua. A gente tem que perfurar uma cápsula aqui. Ou a cada inspiração a gente precisa pressionar algum botão. Então, né, o Ellipta, a gente abre a tampa. E aí a dose já está preparada, não tem que agitar, nem que perfurar nenhuma cápsula, não tem também botão. Vamos para mais um. Ricardo tem 68 anos, é ex-tabagista, tem um diagnóstico de DPOC Gold 3, além de fraqueza muscular periférica associada a polineuropatia diabética. Foi prescrito LABA e LAMA no dispositivo Ellipta, tá? Então foi prescrito Anoro, metilidino e vanlanterol. Mas ele falou que tem um gosto de pó na garganta e que ele não vê melhora. A espirometria mostra um VF1 menor do que 40%, também importante. E no in-check dial, o Ricardo, ele não atinge o fluxo respiratório mínimo recomendado para o dispositivo Ellipta. Qual que é a melhor conduta? A gente adiciona um corticoide inalatório no tratamento, a gente mantém o Ellipta e intensifica a reabilitação pulmonar, a gente substitui o Ellipta por um inalador tipo Respimat, como o Espioto, no caso seria o Espioto, né? Encaminha para TX, ou deixa nebulização com salbutamol e pratrópio. Então não, né, gente? O paciente tem fluxo respiratório baixo, não adianta usar pós-seco. Respimat, uma névoa suave com menor dependência do fluxo. Vamos lá, Patrícia tem 74 anos, diagnóstico de DPOC Gold 2, tem exacerbações frequentes e eosinofilia. Ok, então ela faz terapia tripla. Já fez uso de Trimble, PMDI, tá? Então ela usa o Trimble, cadê? Aqui. E ela usa com espaçador, então ela usa assim, né? Ela usa o Trimble aqui. Falou que tem dificuldades para ativar o dispositivo mesmo com espaçador, então provavelmente a gente já passou um espaçador para ela porque ela já estava com alguma dificuldade. E durante a consulta ela falou que o som do jato do inalador a assusta. E ela frequentemente para de inspirar no meio da manobra. Então, gente, vocês vão ver de tudo na vida, tá? A vida não é um livro. Então, a hora que ela aperta, ela assusta e para de respirar. No in-check dial, você vê que ela atinge fluxo para dispositivos de pós-seco. Então, ela não precisa usar o Trimble. Qual que seria uma alternativa? Ficar reforçando a técnica, trocar para um Ellipta com associação tripla, como que no caso é o Trelegy, iniciar nebulização corticoide inalatório, trocar para aerocaps, ou introduzir LABA e LAMA em DPI e suspender corticoide. Não, gente, a gente troca por Trelegy, tá? O Ellipta é de uso simples, ela tem fluxo suficiente, ela tem exacerbação, tem eosinofilia, ela é super indicado terapia tripla. Por que aqui não poderia ser aerocaps? Porque não tem terapia tripla em aerocaps, ok? Então, dessa aula o que fica?
Lembrem, o sucesso do tratamento depende tanto do medicamento quanto do uso correto. Não adianta só se saber prescrever, você tem que saber indicar. Quer dizer, você tem que saber indicar e tem que saber orientar. Cada inalador tem uma técnica específica e a educação do paciente é essencial para garantir eficácia. Erros de técnica são bem comuns, tá? E subestimados. E muitas vezes eles simulam uma falta de resposta. Lembrar que nem todo paciente tem força inspiratória suficiente para usar um dispositivo de pó. E o Incheck Dial vai ajudar nessa decisão. E a escolha do dispositivo ela tem que ser individualizada, considerando as características do paciente e a disponibilidade dos medicamentos no mercado. Certo? As referências estão aqui. Qualquer dúvida pode mandar no meu e-mail. Espero ter ajudado vocês de alguma forma. Foi um prazer estar aqui de novo com vocês. E a gente continua se encontrando por aí. Um grande abraço.